Olá! Bom dia, boa tarde. Estamos aqui começando a nossa live 8M com um pouquinho de atraso, uns 3 minutinhos. Hoje o assunto é autoconhecimento e conteúdo de valor. Vamos conversar com a Vanessa Santa Helena, que já me deu um alerta aí. Deixa eu botar um colarzinho para dar uma cor aqui, que hoje a pessoa começou o dia atrasada. Vou mandar um aviãozinho comunicando às pessoas que estamos ao vivo, falando sobre autoconhecimento, propósito, prosperidade, desenvolvimento pessoal, profissional, tudo isso. Eu já tô dizendo que a Vanessa vai falar, né? Nem sei. Sei sim, tô brincando. Vamos lá, a Vanessa já está on. A mãe já está on. Oi! Oi, Vanessa, tudo bem? Olá, tudo bom? Dona, tudo ótimo. Como estamos? Ai, eu tô linda e gorda, como sempre. É a resposta que eu dou pra todo mundo. Eu tô sempre linda, porque eu me acho linda. E eu sou Que gorda, né? Então, é, linda é gorda. É essa a realidade. E aí, eu tô, querida? já convidei aqui algumas pessoas. Agora eu botei ali no tema, eu vou fixar o tema, que é sempre bom, né? Para as pessoas irem Sim. entrando, vendo sobre o que a gente vai falar. Vanessa, por favor, se apresente. Então, eu sou a Vanessa Santelena, sou uma apaixonada pelo autoconhecimento, apaixonada por mulheres, por desenvolvimento humano e desenvolvimento pessoal. Eu acredito na potência do nosso feminino para que a gente consiga realizar tudo que a gente se propõe na vida. Eu sou socióloga de formação, tenho aí uma caminhada em projetos sociais focados na geração de renda para mulheres. Então, trabalhei mais de 10 anos nesse tema. E diante de projetos tão lindos que nós fazíamos, que a gente propunha para aquelas mulheres, eu me incomodava com o fato de algumas mulheres não aproveitarem aquelas oportunidades, digamos assim. Eram mulheres em situação de precariedade, e isso me levou a estudar o desenvolvimento humano, porque eu gostaria de entender um pouco mais o que faz com que o ser humano paralise diante de oportunidades que possam mudar a vida dele. Então eu comecei a estudar autoconhecimento, fiz aí alguns cursos na área, tenho também uma formação mais holística, então eu tenho todo um pensamento mais sistêmico em relação a tudo isso. Fiz formação em coaching, atuei na área, mas a atuação na área como coach me incomodava de certa forma, porque uma coach não pode mostrar caminhos, né? Ela só instiga o cliente a ele próprio chegar em alguns caminhos, assim como algumas terapias, né? As próprias terapias mais tradicionais não orientam o paciente ou o cliente a isso. Então, diante desse cenário, eu decidi começar a atuar como mentora, porque enquanto mentora eu posso não só mostrar caminhos, mas pegar na mão e levar daqui a pouco até as melhores respostas. Então, hoje eu trabalho como mentora de mulheres para que elas consigam dar o próximo passo na direção daquilo que elas querem, né, em realização de sonhos e objetivos. Dentro daquela proposta que ela se permitiu trilhar naquele momento, né? Exatamente, exatamente. Então,
as mulheres aí que têm sonhos engavetados e talvez nem acreditem, ou que não tem dinheiro, ou que não tem tempo, ou que, eu já passei, já passou muito, né? Não tenho mais como realizar alguma coisa. Eu sempre tento mostrar que há tempo e a gente precisa sim dar o próximo passo, porque a gente veio para essa encarnação, né? A gente veio para cá para sim ser feliz, realizar as nossas coisas e a gente não pode se deixar bater. Oi, Teri, oi, Jana. Terezinha, eu Então, acho esse hoje é o meu grande objetivo, assim. Eu sempre busquei como propósito de vida, desde os meus 16 anos, quando eu decidi fazer ciências sociais, o meu objetivo sempre foi ajudar pessoas a conquistarem outra. Como eu posso te dizer, assim, eu sempre fui uma inconformada com as desigualdades sociais. Desde pequena, eu sempre fui uma questionadora, uma curiosa e uma inconformada de verdade. Então, eu não consigo admitir que qualquer mulher que seja, principalmente nós, mulheres, que temos aí uma carga tão pesada, não vá atrás daquilo que ela veio conquistar. Um primeiro passo já vai te levar mais além, e eu não me conformo com o status quo que nos diz que a gente tem que arrumar um trabalho, que a gente tem que ser funcionária, que a gente tem que se contentar com essa realidade. Então, é isso que eu sempre tento levar aonde eu vou, né? Tu tem como fazer algo além, tem como ter uma renda melhor, tem como transformar a realidade que está ali na tua volta, nem que seja, né, na tua família. Eu também tenho essa mesma meta, digamos assim, esse propósito, eu acredito nisso, porque nós temos muitos potenciais e muitas vezes nosso cenário, nosso momento nos faz desacreditar. E já tem todo um ambiente, já tem todo um cenário externo à nossa realidade que já nos diz o que a gente não pode fazer, o que a gente não, aonde a gente não vai chegar, já nos limita, já nos bloqueia por várias questões, mas principalmente por gênero, por etnia, também por condição social, já te limitam e rotulam, né? Então, mulher nasceu para ser dona de casa, não que não possa ser, né? Mas eles nos limitam apenas donas de casa, esposa, mãe, não pode trabalhar, se trabalhar tem que ser apenas em tais profissões que são as mais adequadas à mulher. Gente, qualquer pessoa pode ser o que quiser ser, desde que acredite e invista em si, independente de gênero, né? Aí falou em mulher, mais ainda, né, gente? E eu acho que é isso aí, esse é o propósito. Eu estou achando linda essa tua trajetória e eu quero que tu nos conte como é que a gente pode fazer esse equilíbrio todo para chegar aonde a gente nos propõe com com propósito, com qualidade e com conteúdo de valor. O que tem a ver autoconhecimento com conteúdo de valor? Já começa por aí. Sim. Primeiro, né, eu acho que eu não agradeci aqui esse convite. A Elaine, a gente se conheceu num curso de autoconhecimento, né, numa imersão, que foram um final de semana aí que a gente passou 12 horas juntas e eu tive a sorte, e eu não acredito em sorte, né, mas o prazer do universo me presentear com essa presença ali do meu lado, que me divertiu durante os 2 dias que a gente ficou juntas, e a conexão foi super imediata, e eu acredito muito, né, no alinhamento ali dos valores, do que a gente acredita. Autoconhecimento, ao meu ver, precisava ser ensinado nas escolas, né, desde o início da nossa vida, para a gente começar a identificar, primeiro, os nossos sentimentos. Então, nomear o que nós sentimos, que a gente possa olhar para dentro da gente, nomear, isso é autoconsciência, né? Eu ter consciência do que eu estou sentindo
em primeiro lugar. Então, aqui em casa com as crianças, eu costumo nomear bastante. Então, tu tá sentindo raiva, tu tá triste, para que eles consigam ir identificando isso. Depois dessa autoconsciência, o autoconhecimento de saber quem eu sou, quais são as minhas qualidades, e ali eu encontro as minhas forças, e sim, quais são as minhas fraquezas, ou aonde eu preciso identificar pessoas que talvez possam me ajudar na minha caminhada. Porque identificar as fraquezas é nada mais do que isso. Hoje eu trabalho com internet, então, se eu não sei mexer muito bem no Instagram, por exemplo, e eu sei que essa é uma dificuldade minha, eu vou buscar alguém que me auxilie. Ou eu sou muito tímida, eu não consigo abrir a câmera e fazer uma live, mas eu sei que esse é um passo importante, eu vou buscar alguém que me auxilie nessa caminhada. Mas a geração de conteúdo e autoconhecimento, o que tem a ver? Né? Se eu não me conheço, eu não consigo me comunicar de forma original, digamos assim. Né? Eu não tenho a minha própria fala. Eu vou naquilo que dizem que está na moda ou que dizem que é bom falar, né? Eu vou lá e vou ler a Bíblia dos gatilhos mentais, eu vou ler a Bíblia do branding, que é o texto que a gente vai colocar, eu vou seguir as cartilhas, mas a minha identidade não vai estar no texto, não vai estar no conteúdo que eu vou postar. E quando eu não tenho a minha identidade ali, quando eu não tenho o meu coração ali, eu não conecto as pessoas. Então, independente do ramo que tu trabalhe, seja vendendo roupa, seja enquanto manicure, o teu coração e a tua identidade tem que estar no teu conteúdo. Porque só assim tu vai conectar as pessoas. A gente pode até ir numa manicure daquelas mudas, né? Que tu senta, ela faz a tua unha, tu levanta e ela sai. Se a tua identidade é de eu gosto disso, eu vou lá só para fazer a minha unha, ok, perfeito. Ela é a tua manicure. Mas se tu é daquelas que vai pra manicure porque tu quer bater um papo, porque tu quer quase uma sessão de terapia, que é o meu caso, né? Minha manicure sabe muito da minha vida. Eu preciso de uma manicure que seja falante ou que me escute, né? Pelo menos que esboce algum sorriso ali, que seja, no fim das contas, alguém que eu tô indo ali passar uma hora e que eu vá trocar ideias, que eu vá agregar alguma coisa. Tu Se eu vou sabe que, escolher pela. Fala. tu sabe que com a pandemia, eu percebi que ao longo do ano passado, de 2020, a comunicação e a escrita ganharam um valor maior, porque tudo se voltou para as redes sociais, né? Para mídias digitais. E a maioria das pessoas, dos empreendedores e empreendedoras, e também dos grandes empresários e empresárias, não estavam com essa valorização para este meio, de estar presente de uma forma tão intensa, tão direta, tão pessoal com a sua audiência. E aí ganhou-se um valor essa questão da identidade, da personalidade das marcas e dos negócios que saltou assim aos olhos, né? Eu fiquei muito, muito, muito contente com isso, primeiro porque na minha área, que é a área da comunicação, e eu sou jornalista, né? Geralmente os primeiros cortes quando surgem crises econômicas é na comunicação, é que nem terapia, corta a terapia, corta o curso de inglês e corta a comunicação. E aí começou a se olhar diferente para isso. E eu sempre me direcionei muito com essa questão da identidade de cada um no que faz. E aí, quando eu falo isso para empresárias, por exemplo, ou para os empresários, mas isso não é profissional, isso não é algo sério, isso vai parecer que eu sou uma fraude, um engodo. Mas eu quero me estabelecer com autoridade, quero ter respeito do meu nicho,
da minha concorrência, como é que eu vou falar com afeto nas redes sociais? Como é que eu vou falar com emoção? Como é que eu vou me mostrar? Vou mostrar minha personalidade? Tem que mostrar meu negócio. E aí, gente, cadê o teu diferencial? Cadê a tua atenção com a outra pessoa? Porque tu está vendendo. Sim, tu está vendendo. Tu tem um negócio, tu tem um produto, tu tem um serviço, tu tem que oferecer. Mas isso não quer dizer que tu tem que fazer isso de uma forma fria e, e robótica, automática, né? E sem nenhuma característica de quem faz aquilo. De que preocupação que tu está colocando naquilo que tu está entregando para o outro. Tu queres realmente ajudar o outro a crescer, a solucionar sua dificuldade, seu problema, né? E aí isso tem que estar demonstrado no teu conteúdo, tem que estar exposto ali no que tu fala, né? Isso que tu disse para mim é assim, ó, 100% muito real. E eu fico, é claro, um pouco chateada que isso venha se manifestar e estar mais claro para a maioria dos negócios agora numa situação tão triste e difícil para todo mundo, né? Mas é isso, isso aí tem que estar presente em qualquer área de atuação, com qualquer pessoa, porque a gente se relaciona com outra pessoa, né? Sim. Sabe, Elaine, que é muito engraçado que agora tá super na moda o storytelling, né? Que, para quem não sabe, o storytelling é contar uma história do teu produto. Então, seja qual produto for, vai contar uma história dele e tal. Eu fiz uma oficina de storytelling, participei, né, de uma oficina de storytelling em 2005. 2005, gente. É. Há 16 anos atrás. Chega a ser assustador isso. Eu me sinto com muito mais idade do que eu tenho. Mas sim, eu fiz uma oficina dentro de um congresso internacional de sociologia, que tinha as questões de como vender os projetos sociais, e lá tinha uma oficina de storytelling que o objeto que a gente trabalhou foi a história da Kombi, porque tem uma propaganda da Volkswagen falando da Kombi, da história da Kombi, quando a Kombi nasceu e tal, e hoje, como a Kombi é um objeto assim, retrô, que todo mundo gostaria de ter, pelo menos para colocar na frente de casa e pintar, e sei lá fazer o quê, entendeu? Em 2005. Então, eu Tu fiquei sabe que assustada com isso, que agora, imagina quantos anos depois. o surgimento dessa técnica, dessa estratégia, é a década de 70, gente. Lá nos Estados Unidos, ele é muito, muito antigo, né? E aqui agora que vem se popularizando, assim. Eu trabalho com storytelling mais ou menos há uns 5 anos também. E, e todo mundo quer entender como chegar nessa arte de contar histórias. A gente conta história todos os dias, né, Vanessa? Nossa vida é Exatamente. contar histórias. Exatamente. A gente tem que, na verdade, ao meu ver, o mais difícil de criar conteúdo de valor na escrita é a própria escrita. Nós não temos o hábito, infelizmente, nem de ler muito, nós brasileiros, né? Aqui vem a Vanessa, socióloga, trazer dados culturais. Nós não temos o hábito da leitura e muito menos o hábito da escrita. E aí vem as redes sociais ajudar, mas ao mesmo tempo, né? Enquanto no Instagram eu preciso ter uma linguagem mais, não digo formal, mas eu não posso no Instagram me comunicar somente por emotions, por exemplo, como é no WhatsApp, né? A comunicação está se modificando também, mas eu também senti essa valorização da escrita depois, né, da pandemia. Fico muito feliz com isso, porque eu sou uma amante da leitura e da escrita, sempre tive esse hábito. E hoje a gente vê pessoas que não conseguem se comunicar para atingir algo melhor, né? Atingir um objetivo de vender mais, de
de se comunicar minimamente, gente. Então, assim, Brené Brown traz a coragem de ser imperfeito. Então, é bem isso, é o empresário que sim, ele tem que dizer quem ele é, quais as bandeiras ele carrega, ele tem que se conectar. A gente tem um exemplo que muitas pessoas não gostam no Brasil, mas que é o Luciano Hang, né, o dono da Havan, desse império que ele construiu, que eu não estou falando das ideologias dele, mas que ele colocou um negócio com a cara dele, né? Assim como a Magalu, né? A Luísa vem aí trazer também uma marca que se comunica com pessoas, que ela vai lá e dá a cara dela. E dentro do portal hoje do Magazine Luiza, tu tem milhões de revendedores, né? Ela fez aquilo um portal, não é mais a loja somente, mas tem ali a cara dela, ela vai, todo mundo hoje sabe quem é a dona, quem é o dono da Havan, que até alguns anos atrás ninguém sabia, né? E ele já está nesse ramo há muito tempo, mas ninguém sabia. Por que será que ele decidiu colocar a cara dele ali? Né? Não é só política, isso também é estratégia de negócio. A gente não pode achar que a gente tem que pelo menos modelar essas pessoas. Se eles estão fazendo isso, porque eu, Vanessa, mera mortal aqui, não vou colocar a minha cara no meu negócio, vendendo, e vou dar um exemplo bem da minha realidade, vendendo óleo essencial, né? Todo mundo vende o mesmo produto que eu vendo. Eu sou só uma consultora, que eu também faço esse trabalho. Mas por que as pessoas vão comprar de mim e não vão comprar da minha vizinha que também vende? Quando a gente pensa nisso, que é um produto que todo mundo pode vender, assim como Mary Kay, Avon, Natura, etc, etc, todo mundo pode vender. Só que porque qual é o diferencial que eu trago para que as pessoas entrem no meu Instagram, na minha rede social, e não entrem na rede social alheia? É conteúdo de valor, gente. E eu só consigo fazer essa venda da melhor forma e ter uma audiência melhor porque eu uso o produto, eu sou apaixonada pelo produto, e eu vou lá e falo da minha experiência com aquele produto. Porque falar que um produto, um exemplo, um produto anti-rugas, ele trata as linhas de expressão, babá, ponto. Todo mundo vai fazer isso, né, Elaine? Agora, trazer o porquê, o como é que foi comigo, né? A minha experiência é outros 500. A gente aqui trabalha com, tu principalmente, né? Tu trabalha com um produto que é tu mesma. Então, colocar a tua cara é mais, não digo fácil, é mais óbvio, né? Que tu vai colocar a tua linguagem no teu texto, tu vai colocar a tua cara, mas para quem vende, só revende roupa, não é só revende roupa, tá, gente? Mas revende roupa. Uhum. Voltando ao autoconhecimento. Se eu não me conheço e alguém me diz que está na moda vender pijama porque as pessoas estão mais em casa e pijama é a onda do momento para que eu ganhe dinheiro, o que vai acontecer comigo que não uso pijama? Eu não vou vender. Se eu começar a vender maquiagem e eu não gosto de usar maquiagem, eu não vou vender. Por mais que alguém me diga que aquilo dá dinheiro, que vende fácil, que o vizinho tá ganhando dinheiro, e eu sei porque eu já fiz essas escolhas equivocadas, já perdi muito dinheiro na vida. Eu sempre fui empreendedora, então mesmo quando eu estava trabalhando e ganhando um salário relativamente bom, eu sempre vendo alguma coisa, eu amo vender, então eu estava sempre em volta disso. Mas eu já fiz experiências que eu vi um tapa na cara de o que tu quer vender isso se não faz parte da tua identidade. Então, se alguém aí tá com eu não sei o que fazer, eu fui demitida na pandemia, ou eu tô sem grana na pandemia, o que eu vou fazer agora? A primeira coisa é olhar para dentro de ti, ver
o que que faz parte da tua vida, o que que tu ama fazer, o que que tu gosta, o que que as pessoas chegam para ti e te perguntam, querem a tua opinião. E se tu ama maquiagem, provavelmente alguém já chegou para ti, já perguntou qual é esse batom, qual é o que tu usa, porque tu deve usar vários e tá. Então, isso é natural. O que é natural que tu faça? O que que tu gera conteúdo de valor de uma forma natural para as pessoas? O que que as pessoas veem valor em ti? Ah, tu te arruma bem, tu tem né, uma escrita boa, tu escuta as pessoas. O que que é? Isso é um norte para te fazer encontrar um caminho que vai ser mais fácil, né? Vai ser mais fácil falar daquilo. E quando é mais fácil falar daquilo, tu acaba gerando conteúdo de uma forma mais leve, não é Vanessa, sacrificante. eu vou te dar um exemplo pessoal meu. Quando eu sempre escrevi, porque eu sou uma apaixonada pela escrita, né? Não é à toa que eu fiz essa opção pelo jornalismo. E, e aquela coisa do tipo escrever, mas escrever o quê, né? As reportagens, assim, aquilo foi deixando ao longo do tempo, assim, da minha atuação como repórter, não foi me satisfazendo tanto quanto no início. E aí eu fui afinilando esse sentir meu e cheguei à parte de que eu precisava escrever com um outro sentido, com um sentir das pessoas, né? Que é o ato de contar histórias e compartilhar isso e ver o quanto eu podia ajudar outras pessoas por meio daquela circunstância, aquele relato. E aí eu fui vendo que eu podia fazer mais com a minha escrita, né? Com essa paixão. Só que até chegar nesse ponto, nesse entendimento, eu tive que ouvir muitas outras pessoas me dizendo que assim, nossa, que legal que tu escreveu isso. Porque aí, quando eu saía para trabalhar, eu no meio do caminho observava alguns cenários, ali no trânsito e tal, e depois eu chegava no final do dia ou no intervalo e ia lá no Twitter, no Facebook e criava pequenas crônicas do cotidiano. A minha visão sobre uma cena do dia a dia. E as pessoas davam um retorno muito bom sobre isso, né? E aí eu comecei a ver, gente, eu posso contar a história dessas pessoas, porque tá todo mundo esperando criar aquela grande reportagem, né? Principalmente na minha área, assim, todo jornalista quer escrever a grande reportagem da sua vida e ganhar prêmio e tudo mais. Só que, gente, o extraordinário tá no que é ordinário, tá no que é do dia a dia, no cotidiano, que tá ali, ó. As pílulas de felicidade que a gente ganha todos os dias, que a gente vive todos os dias, e tá sempre na procura do pote de ouro, né? Daquele coisa, eu quero ser muito feliz. A gente é feliz todo dia. É Só verdade. só não sente e não vê isso. E aí, quando eu comecei a dar ouvido ao que as pessoas acabavam dizendo, como tu relatou isso? Tu gosta de maquiagem? E se isso começa a atingir as pessoas ao teu entorno e elas começam a se conectar contigo, pedindo dicas, né? Que ajude a fazer as combinações corretas, aos tipos de produtos mais adequados ao seu tom de pele. Por que não investir naquilo que tu gosta? Por que não tornar isso o teu carro-chefe? Fazer dessa paixão o teu ganha-pão. Isso não é maravilhoso de se trabalhar com aquilo que se ama? Eu acho Sim. excelente. E situações de crise fazem a gente olhar realmente para aqueles momentos para aquelas possibilidades que até então a gente levava como algo ou um complemento, né, de renda, ou um hobby, ou então apenas algo assim, eu gosto. Né? Tu olha É. diferente quando tu está, por exemplo, desempregado, quando tu está, ou então com uma renda baixa e tu quer aumentar essa renda, tu vai começar assim, tá, o que eu posso fazer?
Gente, você é consultora de beleza, porque eu sei como se faz, eu conheço os produtos, eu sei o quanto isso melhora a autoestima da gente. Pode trabalhar com aquilo que tu nunca imaginou, desde que tu se conheça. E acho que é isso que é a questão do autoconhecimento e do empreendedorismo, e daí para o conteúdo de valor, compartilhar Sim, experiências, compartilhar momentos através do conteúdo de valor. Acho que é isso, né? com certeza, com certeza. E como tu falou no início, aí está a grande virada de chave para a prosperidade, né? A gente pode ganhar dinheiro fazendo coisas que, eu não gosto muito, mas eu vou fazer porque dá dinheiro. Isso vai durar pouco tempo e tu vai gastar muito dinheiro em terapia depois, né? Em processos terapêuticos. Então, é realmente aproveitar esse momento de crise, aproveitar os momentos em que sim, tu tá sem grana, sim, deu merda, entendeu? Tô aqui, não sei o que fazer, meu Deus do céu, eu não entendo o que eu vou fazer agora. Para, respira, olha para dentro de ti, a resposta está em ti. Tu pode buscar na internet opções para isso, mas não adianta eu, Vanessa, por exemplo, querer fazer dinheiro, porque a gente faz dinheiro, né? A gente não ganha dinheiro. Então, assim, não adianta eu fazer dinheiro, querer fazer dinheiro cozinhando, porque eu até gosto, mas eu gosto quando eu estou inspirada, quando eu estou afim, quando eu digo coisas, né? Por exemplo, vou fazer, sei lá, pão para vender. Mas eu só gosto de fazer pão quando eu estou com tempo, com paciência, ou quando eu estou bem estressada, que daí eu adoro fazer um pão, porque eu foco no pão e desfoco do resto, coitado do pão, né? Vou sovar o pão ali, mas é pelo foco mesmo. Eu tenho algumas pílulas da felicidade que são ótimas, né? Eu tenho uma dificuldade tremenda de meditar, mas se eu tô estressada, eu vou fazer panqueca, por exemplo. Porque panqueca, se tu tira o olho, queimou a panqueca. Então, qual é a meditação da panqueca? Eu tenho que ficar cuidando da panqueca, entendeu? E aí, nisso, eu esqueci aquilo que estava me expressando. A gente precisa identificar essas coisas também, né, que nos fazem tirar o foco dos problemas. E aí só que daí eu vou ter encomenda de pão, porque eu vou estar fazendo muito dinheiro. E eu vou ter que fazer 30 pães no dia. Isso vai me fazer feliz ou não? Não! Eu sei que não. Só que eu preciso saber, eu preciso olhar para isso. Se eu olho para isso, tenho, primeiro, esse autoconhecimento, né? Eu vou saber o que me faz feliz, o que eu gosto. Porque, assim, a hobby pode ser a tua profissão. Existem diversos livros, gente, diversos autores aí que falam que não se tem hobby. Que a gente precisa transformar o hobby em profissão. Então a gente tem aquilo assim, que o trabalho é sacrificante, que o trabalho tem que suar, que o trabalho tem que fazer eu me desgastar. Eu preciso chegar do trabalho cansada. A gente não tem isso dentro do nosso inconsciente. Tô muito cansada do trabalho. Imagina alguém chega em casa e diz assim, hoje foi um dia maravilhoso, eu tô a mil, a minha energia tá altíssima, eu quero fazer não sei o que. Alguém vai olhar e vai dizer assim, essa aí não trabalha. Isso aí não faz nada no trabalho dela, não faz nada. Porque se o trabalho é algo que te energiza, já tá meio estranho, tá meio esquisito isso. Tu precisa te expressar, o teu chefe precisa ser chato, tu precisa te incomodar. A gente naturalizou isso. A gente precisa tirar isso do nosso inconsciente e buscar alguma coisa que realmente a gente goste de fazer para que a gente consiga fazer dinheiro fácil. Crenças limitantes, sim, crenças limitantes. Então, assim, a Terezinha tá na hora de se aposentar e fazer algo que ela realmente ame, né? Por quê? E aí eu penso assim, não, mas agora eu quero só descansar. Mas, às vezes, o só descansar expressa também. Fazer algo útil para as pessoas pode ser uma válvula de escape de geração de renda. Então, buscar isso. A Nath, né, que tem a Araci Natural que entrou agora, buscou lá
a ancestralidade, tudo aquilo que ela ama para fazer um novo negócio e fazer esse negócio dar certo. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, não é fácil. É uma caminhada, mas é uma caminhada que te traz muito mais satisfação, que te traz muito mais querer vencer aquele dia, né? Oi, Leandro. Então, quando a gente tem, é o que eu digo assim, ó, a gente precisa saber quais são os nossos sonhos, os nossos objetivos, porque no dia que a gente não tá bem, naquele dia que a gente acordou de ranço, que a gente acordou de mau humor, a gente precisa entender que aquele dia é um dia em busca daquilo que a gente tanto sonha. E isso muda a vibração do nosso dia. E que a gente consiga encontrar no meio desse dia essas pílulas de felicidade. Eu costumo todos os dias postar o meu café, né? Minha xícara de café. E muita gente já me disse assim: Vanessa, isso não tem nada a ver com o teu produto, não fica postando essas bobagens, né? Os entendidos aí. Aquilo ali é o que me faz o despertar, o meu momento do meu café preto. Não é nem um café da manhã, o meu café preto de manhã é um momento em que eu me conecto comigo. É um momento em que eu estou ali lembrando que estou viva. Olha que gratidão eu preciso ter por isso. E eu estou com a oportunidade de tomar um café da manhã na minha casa, tranquila, apesar de todo o caos que está lá fora. Eu me lembro disso, porque a gente vive se boicotando, né? Então eu preciso ter essas pílulas para me lembrar que estou aqui, tá tudo bem, e hoje é um dia em que eu posso sim ser feliz. Eu não Mas preciso me isso sacrificar, né? é um trabalho diário, né? De autoconhecimento. Isso é uma busca pessoal de desenvolvimento, né? Esse despertar e para a gente dar o passo seguinte da prosperidade, e quando eu falo prosperidade, tu me corrige, Vanessa, eu falo também da prosperidade não só financeira, né? Da Não. prosperidade espiritual, daquela coisa do bem-estar consigo e com as coisas que estão ao teu entorno, a tua família, os teus animais de estimação, que são parte da tua família também, os teus bens, as tuas vitórias materiais, né? Porque a gente coloca ali, nessas vitórias materiais, a nossa esperança, o nosso tempo, o nosso estudo, o nosso conhecimento. A gente abre mão de coisas para isso. Então, as vitórias materiais, elas também têm que estar em equilíbrio conosco. Como é que tu vai chegar nisso? Como é que tu vai uh, entender que isso faz parte do teu processo de desenvolvimento pessoal, que isso é autoconhecimento, que isso é a base para te saltar para onde tu quiser. Acho que isso também pode ser uma dúvida de muitas pessoas, principalmente quando estão em crise. Que eu acho que é isso que é a questão. Quando a gente está bem, a gente esquece tudo, né, Vanessa? Geralmente a gente Pois esquece, é, né, muitas coisas. mas eu acho que existe um passo antes, que é ainda pior, quando a gente está no piloto automático, a gente não se dá conta de nada disso. Hum. E E aí, aí, muitas vezes, precisa vir a crise para eu que só a queria gente tenha esse despertar. isso é bem interessante. Teve antes tu comentou que que é muito que a gente está acostumado, e aí tu falou do piloto automático agora, a acreditar que branding ou então gatilhos mentais, que o uso dessas técnicas, estratégias na nossa comunicação, nos nossos relacionamentos pessoais e de negócio, podem trazer ganhos, né, resultados, e que isso traz num curto prazo, né? Depois vem o descontentamento e tudo mais. E aí, essa situação do piloto automático é o momento que a gente começa a aplicar fórmulas, né, na nossa vida. Quando tem dificuldades, o que vai? Procuramos ajuda. Só que a gente, no procurar ajuda, a gente não vai naquela ajuda que vai te compartilhar contigo
um modo diferente de tu resolver as questões, né? Eles vêm com fórmulas. Ah, se tu está com um problema na tua comunicação, aplica essa forma de escrever aqui com o teu cliente e põe aí um gatilho mental no meio para induzir ele a comprar, para induzir ele isso ou aquilo. Ou então escreve da forma do copyright. Todo mundo quer aprender a ser copy, né? Ah, eu quero escrever um texto de vendas. Gente, ok, fórmulas são práticas, em alguns momentos elas são úteis, mas isso não pode ser a tua regra, né? O piloto automático da nossa vida não pode ser a nossa regra, gente. Eu me incomodo com pessoas ligadas no piloto automático. Eu identifico rapidamente quem está no piloto automático. São aquelas pessoas que vivem o dia, acordou, não se questionam, nem quando eu questiono muito no meu Instagram, né? Quais são os seus sonhos? As pessoas não respondem. Elas não se permitem mais sonhar. Porque elas estão no piloto automático. Ou o piloto automático tá naquela assim, ó, meu sonho é comprar minha casa própria, mas não como eu vou comprar minha casa própria. Eu acho isso muito triste, porque a gente precisa sair desse piloto automático e viver a nossa vida plenamente. Mesmo que sejam com um pouquinho menos de dinheiro, mas de uma forma mais feliz, né? E as fórmulas mágicas a gente encontra muitas na internet, né? Como fazer 6 em 7, todo mundo já escutou isso. Quer fazer 6 dígitos de dinheiro em 7 dias. Isso quer dizer que eu vou fazer um lançamento, vou ganhar mais de 100 mil reais em 7 dias. Gente, óbvio que existem pessoas que conseguem, sim, mas isso não quer dizer que seja fácil. Da mesma forma que se eu pegar um modelo de texto, copy, ou um modelo de texto com gatilho mental, com tudo que ali, ó, o roteiro, eu, Vanessa, tenho muita dificuldade de escrever um texto assim. Eu acho mais difícil eu colocar um texto dentro dessas regras do que escrever livremente. Mas, ok, as pessoas podem. As fórmulas mágicas estão aí, as pessoas consomem, é o que mais vende. Né? Se eu for ver técnicas de mais interação no Instagram, 3 dicas para ficar rico. Eu posso ir lá e escrever 3 coisas que eu acho que é para ficar rico. Mas eu vejo a prosperidade, a abundância. Eu falo muito em conquiste a sua prosperidade e a abundância. Mas eu não falo só de dinheiro, exatamente. Para mim, prosperar e ser abundante é em todas as áreas. Seja na minha vida saudável, no meu corpo saudável. Eu preciso sentir o meu corpo abundante em saúde. Eu preciso sentir a minha vida próspera, que é não sentir aquela vida empacada, que quantas vezes a gente sente. Eu estudo autoconhecimento há muito tempo. Mas eu já tive momentos de não saber qual caminho, o que eu ia fazer. Meu Deus, mas e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu falo muito da maternidade como a minha maior dificuldade, o meu maior desafio, porque após a maternidade eu fiquei bloqueada do que eu ia fazer. A Elaine me conheceu entre um filho e outro, porque depois eu ainda engravidei de novo e aí foi pior o meu, e agora o que eu vou fazer? Mas, ao mesmo tempo, eu digo que o ano que eu fiquei em casa com meu filho prematuro foi o meu ano sabático, porque despertou em mim tantas questões, tantos sentimentos, tantas coisas que eu só me perguntava o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, o que eu quero. Eu preciso fazer algo que me traga mais prazer. Eu tinha uma loja, eu tinha aberto uma loja e aqui eu vou assim, ó, contar para vocês rapidamente. Eu trabalhei como socióloga há muitos anos e eu enchi o saco de trabalhar com as pessoas. Chegou uma hora que eu disse, eu não aguento mais tentar vender eu mesma, né? Tentar vender que eu consigo te levar a algum lugar. Eu estava cansada de tentar fazer isso. Eu estava trabalhando com consultoria
tinha recém me mudado, as pessoas não me conheciam, então eu não tinha credibilidade na cidade nova. E eu abri uma loja de lingerie. Eu sempre amei lingerie. Vendia lingerie na faculdade. Abri a loja achando que deu, agora acabou. Eu vou. Esse foi meu pensamento. Eu vou abrir essa loja, eu quero ganhar X por mês e eu vou fazer essa loja render tanto e deu. Eu não preciso mais estudar, pensar, porque eu sempre amei estudar, mas eu estava cansada disso. Engravidei. Quando eu engravidei, eu tive uma gravidez de risco, e o Vitor nasceu prematuro. Fecha a loja porque não tinha como manter. Eu questionava muito, quando eu tinha tipo, achado a solução da minha vida, porque eu não precisava mais ter trabalho, né? Eu fui lá e questionei. E quando eu questionei, busquei outros cursos aí mais na área holística, eu me dei conta de que foi um puxão de orelha do universo, do tipo, o que que tu tá fazendo? Tu não nasceu para vender calcinha sutiã. Não que não seja nobre, gente, não é isso. Mas eu precisava colocar a minha voz para que as pessoas descubram aquilo que elas querem fazer da vida. A Lili botou, essa é a minha mentira preferida. Não entendi qual é a mentira dela preferida. Depois me fala aí. A gente tem mentiras preferidas. Eu achei boa essa colocação dela aí agora. Porque não diria que seja mentira preferida, né? Mas uma desculpa, um argumento para estar ali no piloto automático, para estar na zona de conforto. Eu chamo da zona da fralda quentinha, tá? São as coisas de mãe, né? Zona da fralda quentinha. O meu filho, quando tava cocô, ele ficava bem quietinho, brincando. Eu tinha vontade de deixar ele lá cocô, porque ele não incomodava. Aí o outro não, né? O outro se incomoda. Mas a zona de conforto da fralda é a fralda quentinha. Olha só, a gente precisa crescer e sair da zona de conforto. Ah, essa é a minha mentora preferida. A Lili tá na turma 2 aí da jornada. Assim, para mim, o meu hoje, tá? O meu grande objetivo é tirar as pessoas dessa fralda quentinha, dessa zona de conforto. E eu realmente espero que as pessoas não precisem de uma crise, seja ela existencial ou mundial, para despertar para isso, porque quando a gente está num trabalho e não está gostando, a gente precisa já organizar aquilo que a gente quer fazer daqui a 1 ano, 2 anos ou 5 anos. Então a gente precisa ter esse despertar, assim. Eu acredito que o maior despertar seja o incômodo, né? Se eu vivo estressada, se eu acho que eu ganho mal, qualquer insatisfação na tua vida, tu precisa olhar para essa insatisfação. Porque se tu acha que tu ganha mal, é porque tu não te sente valorizado. Tu não te sente valorizado, qual é o teu valor? Como demonstrar melhor o teu valor, né, diante do teu chefe, diante dos teus colegas. Então, tudo é um gatilho para que a gente possa olhar para dentro da gente e melhorar a nossa comunicação, a nossa vida. Quem me diz que não gosta de vender, eu lamento informar que viver é estar vendendo o nosso trabalho, né? A gente se vende a todo momento quando a gente liga uma câmera, quando a gente se apresenta para alguém, e isso é mostrar o nosso valor no mundo. E se eu não quero, se eu sou tímido, se eu prefiro ficar no bastidor, por quê? Tu não quer? Qual é o problema de ser protagonista, né? A gente, essa semana tá na modinha, porque Big Brother falou de protagonismo, e aí a gente pega a onda. Mas eu sempre falo de protagonismo há alguns anos já. E assim, a gente precisa ser protagonista da nossa vida. Não permita que ninguém seja o roteirista e o protagonista. Não permita que o teu marido te tire a tua criatividade, que o teu namorado te corte algumas coisas, que o teu pai, que a tua mãe, que a tua história te determine que tu não vai ser protagonista, que tu vai ser figurante na vida. A gente não nasceu para ser figurante.
A gente nasceu para ser protagonista, nem que seja só da nossa própria vida. Isso já é muito. Mas a gente não pode deixar que as circunstâncias ou terceirizar a nossa vida para a crise, para o Bolsonaro, para o Lula, para o sei lá quem, né? Vamos tomar as rédeas, vamos despertar. Tem muita coisa que pode ser feita. O mundo precisa da nossa voz, o mundo precisa do nosso trabalho. A Elaine faz um trabalho lindo e eu recomendo que vocês sigam ela, porque realmente ler os textos da Elaine traz um outro olhar sobre a escrita. Eu me inspiro muito. Muitas vezes eu tô, eu não sei o que eu vou escrever hoje, como eu vou escrever. Eu abro o Instagram dela, dou uma lida. Isso refresca, a gente acaba se viciando nessas fórmulas mágicas e busca muitas vezes referências de texto. Eu vou lá ver na fulana que tem 300 mil seguidores. Às vezes não. É verdade, bem. Obrigada, Vanessa. Vou aproveitar aqui e vou abrir a sessão de perguntas. Eu já tenho 2 perguntas aqui na minha cabecinha para te fazer. E já vou dizer para o pessoal que está conosco que quiser fazer pergunta, clica aí no ponto de interrogação e manda para nós. A minha primeira pergunta é que eu também sou tua fã, também vou lá no teu conteúdo. E uma delas, que é a segunda pergunta, é que eu vi o post ali do responsabilidade. Eu achei sensacional esses conceitos, esse trocadilho do responsa e o habilidade, né? E queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. E a primeira pergunta é a seguinte. Eu tenho essa dificuldade no meu dia a dia, porque as pessoas, quando chegam até o meu trabalho, elas querem aprender a escrever com empatia, com simpatia, com engajamento com o seu público, no seu negócio. Só que elas vêm com uma carga toda conservadora, toda tradicional, daquelas crenças. E quando eu digo para elas que elas têm que olhar para si, entender o que elas querem comunicar no seu negócio, para o seu público, e olhar para o seu público e entender o que eles querem, o que eles precisam, e qual é a forma que eles querem que tu se comunique com eles. Nossa, quando eu coloco isso, eu coloco em etapas, né? Não jogo assim de cara. Isso fica meio que assim na cabeça das criaturas. Uns me abandonam e outros persistem, né? E aí, como fazer na prática? E tu trabalha isso constantemente com as tuas mentoradas, né? Como fazer elas terem essa visão de que de se conhecer é viver melhor nas suas práticas diárias. E, no meu caso, é como aplicar isso na comunicação, na escrita, no conteúdo, né? E fazer com que aquilo se torne a meta delas, que é se conectar com as pessoas, tocar as outras pessoas e, com isso, vender. Né? Porque todo mundo quer vender, a gente precisa. Uhum. Mas fazer isso com verdade, com a autoridade, que eu digo, é essa autoridade que há dentro de nós, né? Sobre aquilo que a gente faz, a consciência sobre aquilo que a gente faz e que pode transformar no outro. E essa é a primeira pergunta, assim, como a gente faz isso? Como a gente consegue Sim. despertar isso na outra pessoa para que ela prospere? Sim. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho um conceito um pouquinho diferente sobre persona e cliente ideal, né? Com quem a gente vai falar ou como a gente vai se comunicar. Eu acredito muito nas leis sistêmicas, então Bert Hellinger traz aí como lei sistêmica os neurônios espelho, que é eu me identifico com aqueles que já viveram o que eu já vivi. Então,
Isso é física quântica, gente, tá? Isso é ciência e explica muitas coisas. Então, muitas vezes, quando a gente quer ter clientes que a gente acha que conhece, a gente não consegue se conectar de uma forma mais fácil, digamos assim. Agora, se a Elaine colocar como persona alguém que é muito próxima, que tem uma dificuldade na escrita, porque, claro, tu não tem uma dificuldade na escrita, então tu não seria a tua própria persona, né? Mas alguém que daqui a pouco tem um histórico parecido com o teu, que, né, tem dores que tu já sentiu e que tu vá comunicar com essa pessoa. Então, assim, primeira coisa, quando a gente vai iniciar a escrita ou iniciar um processo de autoconhecimento, eu sempre falo para reescrever a sua história. Então, a primeira coisa é reescrever a história da Elaine desde o início, aonde nasceu, as coisas que gostava de fazer quando era criança. Ali vai vir muita ferramenta de com quem tu gostaria de te comunicar, porque coisa mais chata para quem trabalha com pessoas é ter cliente mala que a gente quer demitir o cliente, né? Então a gente precisa se comunicar com as pessoas que a gente quer que cheguem até nós, com pessoas que a gente vai amar trabalhar. E isso a gente faz quando a gente coloca a nossa essência no texto. Então, assim, se tu conseguir identificar as dificuldades que tu teve na infância de escrita, que tu teve para conseguir te comunicar, daqui a pouco a Elaine venceu barreiras de timidez, venceu barreiras de não conseguir me colocar na frente das crianças lá na escola. Tudo isso é olhar para dentro de ti e depois tu vai ver que o teu texto, de certa forma, vai começar a comunicar isso. Eu busco muito quais eram as minhas dificuldades em autoconhecimento e por que eu busquei o autoconhecimento. Deixa um pouquinho Conseguiu? nos fones. Uhum. Ok, agora voltou. Que entrou uma ligação e aí o som Ai, some. então Ok. vamos lá. Buscar, então, na tua história, as coisas que tu já venceu, o que tu já venceu. Isso vai fazer com que tu acione muito esses neurônios espelho e tu vai ver que daqui a pouco o teu público começa até a mudar. Ah, mas o meu público, um exemplo, tá? Ah, mas o meu público não dá para eu usar esse negócio de neurônio espelho, Vanessa, porque aonde eu moro, um exemplo. Ah, eu vendo Mary Kay, onde eu moro só tem gente pobre e ninguém compra Mary Kay, ninguém tem dinheiro. A gente precisa mudar a ambiência que a gente está. Então a gente precisa, se eu quero vender para quem está um degrau acima de mim financeiramente, eu preciso de alguma forma me conectar com essas pessoas. Porque senão a gente vai ficar vivendo a síndrome do impostor. Se eu acho Mary Kay caro, eu não vou conseguir vender. Porque existem muitas pessoas que mesmo com pouca grana compram coisas mais caras. A gente não vê aí os adolescentes todos trabalhando e comprando um Nike novo na loja com um salário inteiro? Por que que eles fazem isso? A Nike, de alguma forma, convenceu eles que é muito bom e que tem que ter status, né? Merton explica isso na sociologia. Mas vamos lá. Se eu já acho que o meu produto é caro, e que as pessoas não vão pagar, eu preciso mudar a ambiência. Então, assim, eu preciso ir um degrau acima para que eu consiga me habituar com aquilo. Então, a Elaine, só vem gente querer aprender a escrever copy comigo e eu não vendo copy. Comunicar a todo momento que tu desperta a essência da escrita nas pessoas. Que tu desperta não só a escrita criativa, mas tu traz a alma da pessoa para o texto dela. E isso tu vai ter que trabalhar autoconhecimento com as criaturinhas, né? Não tem como fugir disso. Então, assim, quem é a pessoa que está escrevendo? Seja o autor real das tuas postagens. Coloca o coração.
sem medo, sem receio. Claro que a gente tem coisas que a gente não vai falar. Claro que a gente tem traumas que a gente não precisa colocar lá em todas as letras na manchete. Né? Não é isso. Mas é trazer o porquê, principalmente, que tu está fazendo esse trabalho. Qual é a essência desse trabalho, né? Eu tenho aí uma mentoria que eu ainda estou para lançar, que é uma mentoria empreendedora, mas que é para despertar negócios de alma. O que realmente tu quer fazer para esse mundo? Isso não tem nada a ver com trabalho filantrópico, com coisas que vão impactar o mundo. Não, muitas vezes é bem isso. Vender uma maquiagem é vender autoestima, é vender a pessoa se sentir melhor, é tantas outras coisas que a gente não está acostumado a ver. Né? Ah, eu não gosto de vender, eu tenho dificuldade com venda, porque não consegue compreender o que realmente te entrega. Se tu conseguir compreender que tu entrega o que a pessoa precisa, que ela vai ser grata por aquilo, e que ela pagou ou não pagou, pagou em 10 vezes ou pagou à vista, é indiferente. Quando tu consegue entender que vender um copo é útil porque a pessoa durante o dia dela vai ter aonde tomar água, tu não vai ter dificuldade de vender o copo. Agora, se tu acha que a pessoa tá te fazendo um favor, eu vou comprar lá um negocinho da Elaine lá para ajudar ela. Eu tenho um abuso disso. Quem quer comprar coisa de mim para me ajudar, não compra. Por favor, não compra, porque eu não preciso dessa energia de piedade. Agora, se tu tá meio assim, tipo, tá, vou pagar essa mentoria para ver qual é que é. Aí vem. Vem porque eu vou fazer tu dar um outro salto na tua vida. Aí depois tu vai ter isso. Mas, assim, Elaine, é realmente despertar isso, que o teu cliente consiga entender que ele precisa colocar a alma dele no texto. Para isso tem que ter autoconhecimento, sim. Exato, exatamente. E autoconhecimento e também consciência daquilo que tu é capaz, né? Daquilo que tu está fazendo, né? Crer e ter consciência do que tu está fazendo nesse momento. Porque isso vale muito mais do que gatilhos mentais. Uhum. Gente, é tão eficiente quanto ou mais eficiente. Porque gatilhos mentais nada mais é do que olhar para situações pontuais e aplicar isso no momento e na circunstância exata também. Por exemplo, tem um gatilho mental que se chama storytelling. Se tu conta a história todos os dias, se o nosso cotidiano é contar histórias, aqui, ó, nós estamos aqui contando várias histórias ao mesmo tempo agora. Uhum. E se tu tem consciência disso, tu tem este raciocínio já é o próprio gatilho mental. Tu precisa aplicar isso com frieza numa fórmula? Não. Só precisa ter consciência do que tu está fazendo, né? Exato. Ontem eu assisti uma mentoria e o menino cobra 1 hora de mentoria individual, R$ 10.000, para vocês terem uma ideia. E ele deu uma aula, ele faz lançamentos, ele, né, lançou o Pablo Marçal, que é famoso aí na internet, eu não conhecia, mas ele é famoso. E assim, ele falou o seguinte, a frase dele em 1 hora de aula foi só isso. Eu fiz uma aula, né? Não fiz uma mentoria com ele, quem dera. Um dia a gente chega lá. Ele dizia o tempo todo assim, ó, vender é contar histórias. Vender é contar histórias. E aí ele contava uma história atrás da outra. E a gente podia fazer perguntas, e uma lá perguntou, como é que eu me coloco na internet com tal coisa? E ele já saía fazendo o pitch de vendas da pessoa. Só que o pitch de vendas não tinha gatilho mental. Era puro storytelling. Puro. Só. Ele não falava, porque é últimas vagas, não sei o quê, até agora, até daqui a pouco, né? Nada, nada. Ele criava uma história e vendia um negócio. E é muito isso. Só que ele fala, ele é o maior vendedor de qualquer coisa na internet. Se qualquer produto tu der para ele, ele vai criar uma história e vai vender o produto. Então, se tu tem isso como técnica e ainda coloca o teu coração, deu. Deu, né? Tá aí teus 10 mil fácil, né?
Tu sabe que esse ano eu me propus, dentro lá do meu conteúdo da Rosa Carvão, a estimular a audiência da Rock a contar mais histórias. E aí eu estou distribuindo isso no meu conteúdo para fazer com que cada uma das pessoas que vão lá e me prestigiam comece a contar histórias no seu perfil pessoal ou profissional, independente de como tu está colocado nas redes sociais, né? Se tu tem um perfil no Facebook, Instagram, no Twitter, tu já está se expondo, tu já está se relacionando com outras pessoas. Então faz isso com consciência, conta suas histórias, te conecta com as pessoas contando histórias. E esse é o meu propósito desse ano, para que as pessoas entendam de que esse ato ele é muito, muito impactante e muito valoroso para cada um, para quem conta e para quem ouve. Então, essa é uma das propostas, né? Mas olha só, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui, a Liliane. Tem uma questão aqui. Como eu que trabalho com a criatividade, com pessoas que acham que não conseguem fazer uma bag. Ih, parou a pergunta? Não entendi. Acho que ela fez só uma afirmação. E como é ela que trabalha com a criatividade, né? Com pessoas que acham que não conseguem fazer uma bolsa, ela está agora fazendo umas lives ensinando as pessoas a fazer. Mas, Lili, assim, ó, se isso tem a ver com qual conteúdo tu pode colocar, é dizer ou contar a tua história de que é alguém que sempre costurou, né? E que isso é uma herança da avó, da mãe, que quando era pequena sempre tinha lá a sua história com a máquina de costura, isso vai conectar. Ou alguém que nunca pegou uma máquina de costura, que resolveu lá, deu a louca, comprou e tá fazendo maravilhas com a máquina de costura. Para vocês verem que tudo pode virar história. Mesmo a que sempre teve ou a que nunca teve. Então, assim, eu sempre conto que eu sou a primeira formada da minha família, a primeira pessoa que se formou, né? Ali da família mais nuclear, né, gente? Claro, meu avô era um super intelectual, assim, mas eu não convivi com ele. Talvez esteja na ancestralidade, né? Aí a gente vai lá para a sistêmica. Mas ali, dos meus irmãos e tal, os meus irmãos acabaram o ensino médio a pau e corda, assim, né? E eu sempre quis estudar, então tem isso conecta. Então, a gente precisa sempre ver qual é a história que vai conectar. Sobre a autorresponsabilidade, que eu fiz o post, que tu também perguntou, o que acontece? Muitas vezes a gente não se responsabiliza pelas coisas, né? A gente gosta, adora terceirizar os nossos problemas e principalmente as nossas soluções. Nós mulheres, né, lá, acostumadas ao príncipe encantado vir salvar a Cinderela, a Branca de Neve e tudo mais, e a gente acha, fomos criadas para isso, que quando a gente estiver lá na merda, ou desempregada, ou falida, ou sei lá o que, vai vir o príncipe encantado e vai nos ajudar, seja ele um chefe, um marido, um vizinho, um amante, né? Seja quem for, vai nos salvar. Se a gente tá num casamento de merda, vai vir um amante lá nos salvar, a gente vai se iludir, vai ficar com um homem de merda, só porque a gente pensa que ele é o príncipe encantado. Isso faz com que a gente não tenha autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é nada mais do que eu ter habilidades para encontrar respostas. E responsabilidade é isso, habilidade de encontrar respostas. E dizem por aí que a pessoa inteligente, a inteligência real, é encontrar respostas para os problemas. Então, quanto mais responsabilidade eu tenho, mais inteligência eu coloco nas minhas ações. E se eu tenho a consciência de que eu sou a única pessoa capaz de buscar respostas para a minha vida, eu vou sair do buraco que eu tô. Então, claro que a gente às vezes não consegue, para isso tem os profissionais que ajudam, né? Mas assim,
A gente precisa, primeiramente, se responsabilizar. Não adianta vir para um processo de mentoria comigo, por exemplo, achando que eu vou dar fórmulas mágicas, porque, infelizmente, eu não vou dar. Bem pelo contrário, eu vou botar o dedo na ferida, vou tirar a casquinha se já cicatrizou e vou dizer, olha ali, ó. A gente precisa olhar, cutucar ainda, botar mertiolate, porque agora a geração mimimi, nem o mertiolate não arde mais, né? Então, assim, sim, a gente é muito filhinho de papai, filhinho de mamãe. Chega, gente, a gente precisa crescer. Se a gente for olhar as estatísticas lá de constelação sistêmica, 90% quer ir fazer constelação para, eu sou a vítima do meu pai e da minha mãe. Terapias fazem isso. Quantas pessoas saem de terapia interpretando errado e dizendo, viu, eu sou a vítima da minha mãe, a minha algoz, e por isso eu não consigo fazer tal coisa. Gente, vamos crescer. Somos todas adultas. Chega de encontrar desculpa, de ser vítima. Chega. Ai, mas a minha história de vida é pior do que a tua. Não, não, não. Parem de ser os idosos na fila competindo por quem é mais doente. A gente faz a mesma coisa, só que a gente faz a mesma coisa dizendo, ah, mas eu tenho menos dinheiro, ah, mas eu nasci na favela, ah, mas o meu pai não era presente, ah, mas a minha mãe era drogadita. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem alguma coisa. E eu quero até fazer uma live sobre a empatia da dor. A gente anda sem essa empatia, a gente anda competindo com quem sofre mais. Todos nós sofremos. E eu aprendi isso, Elaine, na UTI. Eu não podia chorar porque o meu filho tinha perdido 10 gramas, porque o filho da fulana tinha entrado de novo no respirador. Com licença, esse é o meu sofrimento. Eu preciso acolher o meu sofrimento. Não é porque o outro sofre mais que eu não posso me permitir. Entende? Então, assim, a gente precisa olhar para o outro como também força. A história dele, tu vai deixar gravado, né, Elaine? A Jana tá perguntando. Eu nem sei que horas são. Eu também não. 1h15 já. 1h15, 1h15. Nossa, irmã então, falar. assim, quando a gente olha para a história do outro e vê que a pessoa, né, teve menos dificuldades, por exemplo. Ok. Ah, mas eu tive mais. Isso quer dizer que tu te fortaleceu mais. O teu alicerce é mais forte, teve mais cimento lá dentro, entendeu? O teu pai contratou aquelas britadeiras que ficam um dia inteiro cavando o negócio para tu ficar mais fortalecido. Se ele foi um pai de merda. A gente precisa parar de se vitimizar e se fortalecer com a nossa história. Tenho aula online da Filã. Vai lá, Jana, vai ficar gravado. Então, assim, vamos parar de competir com quem é que sofreu mais e vamos competir com quem é que vai evoluir mais. Essa competição é mais saudável. Né? Independente da minha história, o que eu vou fazer com essa minha história? Eu vou me afundar, eu vou pegar isso e vou usar de andadora a minha vida toda? Ai, mas eu não tive pai. Ai, mas eu não tive mãe. Ai, ou a gente vai abrir uma câmera do celular e vai dizer numa live, porque eu não tive o meu pai presente, porque eu tive essa história, essa, eu venci. Venham aqui que eu vou auxiliar vocês a vencer também, ou isso ou aquilo. Chega de vitimismo. E aí tem o vitimismo atual, né? Que é a crise, que é não sei o que. Gente, nunca se ganhou tanto dinheiro na internet quanto 2020. Se a gente não ganhou, é porque a gente deixou o trem passar. Então vamos pegar o trem de 2021, né, Elaine? Pelo amor de Deus. O vagão tá com as portas abertas, eu já tô me jogando dentro, né? Mesmo que eu não consiga atingir o objetivo que eu coloquei, eu preciso ir atrás. Isso é o que faz a gente acordar, a gente marcar live, a gente se comunicar, a gente se movimentar na vida. E é para isso que a gente precisa acordar todos os dias. Não adianta ficar só lá do, ai, a crise, ai meu Deus, porque eu não consigo sair. Eu fazia classe, eu estava trabalhando
mais focada na doTERRA, quando começou a pandemia, eu fazia classe 2 vezes por semana presencial aqui, e quando parou, parou. E aí? E aí a Vanessa veio e jogou a cara na internet, louca de medo, de vergonha, de tudo mais. Vamos lá, vida que segue. É bem isso, é transformar, né? É tu, a Liliane, acho que colocou, se permitir sentir. E realmente, a gente tem que sentir, a gente tem que, né, interiorizar isso e exteriorizar essa dor, mas não ao ponto de se vitimizar. É pegar esse Exato. sentimento, saber que é importante para ti, que isso foi impactante para ti, de onde é que veio, né, a causa dessa situação toda, e pegar e transformar isso. E Exato. modificar isso. E criar a tua história. E criar aí o alicerce para te sair dessa situação. Porque ficar botando culpas é a gente ficar ali remoendo, revivendo e se amargurando, se afundando nessa fralda quente, como tu coloca, né? Não, Uhum. não dá. E eu acho que é Exatamente. importante, assim, quando eu vejo perfis que tem gente que não gosta, né, dessa questão das pessoas que trabalham com a sua dor e fazem dela um meio de transformação para o sucesso, né? Eu gosto muito de ver isso porque eu aprendo muito e aprendo naquele sentido assim, olha, eu estou passando por isso, ou eu já passei por isso, e não, se tivesse naquele momento alguém que me tivesse me mostrado algumas situações de como sair disso, teria sido maravilhoso. Como, por Uhum. exemplo, um momento assim daquela, eu não sei se todo mundo viveu isso, mas eu vivi o tipo, o primeiro amor, porque eu sou de virgem, né? Então eu sou uma pessoa muito resistente, muito pragmática, até com sentimentos, né? E eu sou também muito clara, eu chego para a pessoa assim, ó, vamos amar agora. Se a pessoa diz para mim, vamos amar, aí eu vou e me jogo. Aí a pessoa decide mudar de ideia e não me contou, que disse não quer mais amar agora. Nossa, eu vivo aquela dor ao extremo, assim, né? E aí, se tu não chega e não tem exemplos de pessoas que viveram isso, mas que conseguiram, né? De, olha, é possível ter outros amores, novos amores e amores de sucesso, né? Tu fica ali remoendo, tu fica sempre vítima, porque o fulano, porque o Beltrano, porque ele faz isso, não dá, realmente não dá. E Não aí, dá, gente. Não dá. Vamos lá, né? Não, vamos ninguém lá. merece. Ninguém merece. E fazer disso um meio, comunicar isso, compartilhar isso de uma forma construtiva e evolutiva, eu acho que pode sim ser essa tua vida pode ser o conteúdo de valor do teu negócio e exemplo para outras pessoas, né? Olha, eu acho que vai dar um post aí, porque eu tenho. Essa, todo mundo tem, né? Ó, bonita, Eu tenho bem bom, uma história bem boa aí de superação. Eu já tô casada há 8 anos, viu? Na verdade, já tô com o Lucas há, deixa eu pensar, 2007, 14 anos, pós um pé na bunda daqueles bem bonitos, assim. Daí depois a gente ficou. Não conhecia o Lucas porque eu já conhecia, né? E às vezes tá aí o grande desafio, às vezes o amor da nossa vida tá bem do nosso lado e a gente nem olha pra ele, ó, a gente Olha, olha lá Vanessa, pro outro lado. isso. Ai, eu contaria essa história. Aliás, eu quero deixar aqui para vocês que storytelling, na verdade, contar histórias não significa que tu tenha uma única história na tua vida. A gente tem várias histórias para contar. A gente tem histórias, Ixi, infinitas histórias para contar e que tu pode aplicar aí na tua vida para ajudar o próximo ou para apenas um desabafo, se tu quiser, ou então para aplicar nas vendas do teu negócio. A gente sempre tem histórias para contar. A questão é como tu vai utilizar essas histórias da tua vida. Pensa nisso, uhum. aplica com coerência, com emoção, com sentimento e com lógica também, né? Não vamos sair só contando aí por contar, né? Para bonito. Vamos fazer isso com um propósito. É.
Tu olha para Exato. dentro e acha o teu propósito aí e coloca na roda. Coloca lá no Instagram, escreve lá bonito. Então tá, Elaine. É isso, Acho né? que vamos marcar depois uma live lá no meu, pra gente conversar também, já que o pessoal gostou aí do papo. E agradeço muito, 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 muito o convite. Agradeço primeiro ao universo, né, de ter nos colocado. E a gente nunca perdeu o contato, já fazem aí quase 4 anos que a gente fez aquela imersão muito maluca, Muito, muito. muito louca, mas foi muito interessante. E, e seguimos sempre nos falando. Eu sou uma pessoa que eu digo que eu amo cultivar pessoas, né, na minha vida. Eu tenho amigas de infância mesmo, assim, que eu conheci lá, sabe, com uns 6 anos, que ainda são minhas amigas, e por todos os trabalhos aos quais eu passei, eu cultivo amizades, e eu amo conhecer pessoas, amo trabalhar com pessoas, amo conhecer as histórias, né? Tanto que nas ciências sociais eu sempre gostei mais da antropologia, que é isso, é conhecer a cultura, é conhecer as histórias das pessoas. E no que eu puder ajudar, estou à disposição. Tem lá no meu Instagram a mentoria que eu fiz agora, mas daqui a pouco vai abrir aí mais algumas. E fiquem à vontade para me perguntar o que quiserem lá também. Ai, que lindo! Louca para conhecer e fazer parte da jornada da Imperatriz também. Vai rolar, vai rolar. Vai sim. Muito obrigada, Vanessa. Foi lindo demais. Eu adorei. Que nem senti o tempo por passar. É Mais uma verdade. live. E sigamos juntos. Estamos aí. Com certeza. Um beijo. Fiquem bem e não esqueçam das pílulas de felicidade no dia de hoje. Verdade. Tchau. Tchau.